Olá pessoal, então, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo e desta vez, como vocês já devem ter visto aí no título, eu vou contar um bocadinho mais sobre a minha história. Eu já tinha feito um vídeo parecido, que acho que se chama A Minha História Desde que Nasci até Hoje. Só que eu na altura não passei tudo que eu queria passar e eu achei que o vídeo até não ficou assim tão bom quanto devia ter ficado. Então eu venho aqui contar um pedacinho da minha história, porque se de facto eu conseguir levar o canal até onde eu quero levar, vocês vão precisar de saber e eu vou ter que contar e uma hora vocês vão ficar a saber e eu prefiro que seja por mim do que por outras pessoas. Então eu vou contar um pedacinho da minha história. Um pedacinho não, vou contar a minha história. Eu espero que vocês gostem. Se eu chorar ou tiver qualquer outro tipo de reação, eu peço imensa desculpa, mas é que há coisas que são inevitáveis, então vamos lá. Tudo começa quando o meu pai e a minha mãe se apaixonam. Pronto, eles tiveram um relacionamento muito complicado. A princípio os meus avós maternos eles não aceitavam, mas eles conseguiram, eles foram muito fortes, eles deixaram-nos cartas para nós vermos como é que foi o amor deles e eles conseguiram casar. E logo depois do casamento eles obtiveram o primeiro fruto, que foi a minha irmã, a minha querida irmã. A minha irmã, ela era uma menina incrível, com um brilho nos olhos de certa forma especial e uma menina que conquistou toda a família e toda a aldeia, porque toda a gente amava aquela criança. Ela era uma criança. Ela já tinha nascido para brilhar. A minha irmã, ela tinha ataques de epilepsia e ela era muda. Ela não falava. Mas ela cresceu com muito amor e carinho. Ela era uma pessoa muito amável e ela foi muito feliz. Até um dia em que estavam em casa, a minha irmã começou a ter um ataque de epilepsia e ela estava sentada no colo do meu avô. Acho eu. Ela estava sentada no colo de alguém, começou a ter um ataque de epilepsia. E na altura os sofás eram uns canos que são feitos de madeira e na altura do ataque de epilepsia ela bateu com a cabeça. O atendimento dos bombeiros não foi o melhor porque eles estavam a ver um jogo do Benfica. A minha mãe teve que pedir socorro e então a mãe de uma prima minha, que inclusive vocês sabem, a Kátia, aí de um dos vídeos que tenho no meu canal, ela veio a correr, ela viu a situação da minha irmã e ela começou a gritar com a minha mãe e a dizer-lhe: Felisbela, pega na tua filha e vamos embora porque a Andreia já não tem tempo e ela vai morrer. Eles agarraram a minha irmã e foram a correr com ela para as urgências, só que já tinha sido tarde demais. Então a minha irmã viveu 6 anos com muito amor e carinho, mas infelizmente ela não viveu mais anos, não teve mais anos de vida. Eu imagino como deve ter sido difícil para o meu pai e para a minha mãe superarem a morte da primeira filha, ainda por cima uma morte dessa maneira. Deve ter sido realmente muito, mas muito difícil. Só que eles conseguiram ir para a frente, eles conseguiram reconstruir a sua vida e passados uns aninhos, eles continuavam a viver na casa dos meus avós maternos e passados uns aninhos a minha mãe descobriu que estava grávida então do meu irmão. O meu irmão, quando era para ele nascer, o meu pai tinha muito medo porque ele, ao início ele não queria que o meu irmão nascesse porque tinha medo que o meu irmão fosse como a minha irmã. E o meu pai, eles ainda estavam meio traumatizados por terem perdido a primeira filha, então o meu pai tinha medo. O que é certo é que o meu irmão nasceu e quando o meu irmão nasceu ele tornou-se o menino do papá e o meu pai tinha um carinho muito especial pelo meu irmão. E pelo que as pessoas me contam, o meu pai tinha tanto orgulho no meu irmão que, epá, é o meu filho, é o meu filho. E tudo o que o meu pai fazia era tudo para dar uma vida melhor ao meu irmão e à minha mãe. Então a vida do meu pai girava à volta da minha mãe e do meu irmão. E era muito lindo.
Então, o meu pai começou a empenhar-se mais no trabalho, começaram a poupar um dinheirinho e finalmente conseguiram alugar uma casa na cidade, longe dos meus avós maternos, porque eles eram muito, muito complicados. Eles infernizavam muito a vida da minha mãe e do meu pai. E eles conseguiram uma casa então em Miranda e mudaram-se com o meu irmão. A princípio foi muito complicado estarem nessa casa, porque obviamente eles nunca iriam conseguir ganhar o Euromilhões para terem uma casa boa. O inverno aqui é muito rigoroso, então eles tinham muito frio. E quando eles chegaram lá, eles praticamente não tinham nada na casa. Eles realmente tinham alugado a casa, mas faltavam-lhe móveis, camas. O meu irmão dormiu durante alguns tempos no chão. O que é certo é que com a ajuda de pessoas de fora, não é? Pessoas fora da família, eles conseguiram mobiliar a casa. Inclusive, uma dessas pessoas até hoje continua-nos a ajudar, a quem eu devo muita coisa, a quem eu devo de tudo, que é uma senhora que se chama Dona Guida e a família. Eles foram e são espetaculares para mim, para a minha mãe e para o resto da família. É incrível. Com muito trabalho, eles conseguiram organizar a sua vida e eles tinham uma casinha. A minha mãe tinha um marido, um filho, eram muito felizes. Até que o meu pai começou a ter umas dores de cabeça e uns sintomas muito fortes e muito estranhos. E eles apontavam que era isto, que era aquilo, que era o outro, mas nunca acertaram na verdadeira doença do meu pai. Nunca. E quando acertaram, já era tarde demais. Quando descobriram que o meu pai tinha cancro na cabeça, já era situação de operação, ele já tinha que ser operado. E esses processos são tudo processos muito, mas muito caros. Então eles tiveram que voltar para a casa dos meus pais, dos meus avós, porque eles não tinham como manter a casa. Então tiveram que voltar para a casa dos meus avós. E a partir daí, a vida deles nunca mais voltou a ser a mesma. Nunca mais. Nem melhor, apenas pior. O meu pai começou a ficar cada vez mais doente, mais doente, mais doente. E nisso a minha mãe descobre que estava grávida. E desta vez de mim. Quando ela descobriu que eu estava grávida, só teve duas pessoas que ficaram contentes com esta notícia. Que foi o meu irmão e o meu pai. O resto da família ficaram muito contrariados. Eles não queriam porque não queriam que a minha mãe tivesse o bebê, porque era um momento inapropriado. Então eles eram a favor do aborto. E com a ajuda de muitas pessoas, uma delas o meu irmão, porque o meu irmão queria muito uma maninha, e com a ajuda também de pessoas de fora, a minha mãe decidiu que o que ela queria era mesmo ter este filho e que ela ia ter este filho. A partir daí, a família ela já não era muito a favor da minha do relacionamento. A partir daí eles ficaram mesmo contra a minha mãe e nunca mais ninguém voltou a apoiar esta família que naquele momento a única coisa que precisava era apoio e um ombro amigo. O meu pai começou a ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. A minha mãe começou cada vez a ter uma barriga maior, maior, maior. E o meu pai a lutar para conhecer a sua filhinha, porque ele já sabia quanto tempo de vida ia ter, mas ele acreditava que ele ainda ia conseguir conhecer o seu último fruto. Foi uma luta muito complicada. Ele começou a perder a consciência do que fazia, começou a deixar de conseguir fazer coisas que ele antes conseguia, desde, por exemplo, andar de moto. Um dia ele saiu para andar de moto e caiu-se ao pé de casa e o meu irmão viu. E foi a correr ter com ele, pai, 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 para o ajudar. E aquilo deve ter doído tanto para os dois, porque o meu pai não queria que o meu irmão o visse naquela situação e pediu-lhe para ir embora. Vai-te embora, vai-te embora. E isso deve ter doído tanto para o meu irmão de sentir que estava a perder o pai, porque o meu irmão tinha 6 a 7 anos, o meu irmão tinha noção do que estava a acontecer. Deve ter doído tanto para o meu irmão como para o meu pai, de saber tudo o que era e tudo o que ia deixar de ser. O meu pai começou a ficar cada vez pior, até que foi internado. Quando ele foi internado já faltava pouco para eu nascer. E ele acreditava que ele ainda me ia conhecer. Nessa altura o meu irmão já jurava ser o melhor maninho do mundo. E o meu pai
lutava todos os dias com morfinas e medicamentos para conhecer a filhinha. E apesar de ele não poder ir às ecografias, ver o seu bebezinho na barriga, ele acreditava que ele ainda ia conseguir me ver. E isto são coisas que me contam, pronto, pessoas de fora e pessoas que presenciaram por perto. Isso porque nada do que eu posso dizer aqui, eu posso dizer com certeza absoluta, não é? Eu conto coisas que me contam a mim, porque eu não vivenciei nada disto. E sempre que iam visitar o meu pai, como é que está o meu bebê? Como é que está o meu bebê? Como é que está o meu filho? Sabem? Sempre preocupado com a família, porque mesmo estando no hospital ele sabia que ele tinha aquela família. E a barriga da minha mãe crescia cada vez mais. A família, como estava contra, nunca ajudaram a minha mãe. Nunca ninguém foi com ela a uma ecografia. Nunca. Isso deve ter doído. O marido, mal no hospital, ela ir sozinha às ecografias porque estava sozinha. Então, a vida deve ter passado de forma tão lenta nessa altura que eu não consigo sequer imaginar. Então, o meu pai, ele lutava e ele acreditava que ele ia conseguir aguentar e que ele ia conhecer a sua princesa, a sua menina. Porque ele já tinha um menino do papá e agora ele ia ter a menina do papá. E de certa forma, eu lembro-me nas férias do verão eu ter estado a ver um filme e começado a chorar porque eu queria conhecer o meu pai. Eu queria ter conhecido. E o meu irmão foi tão lindo quando ele me disse: Manda, mesmo que tu não saibas, mesmo que tu não tivesses visto, tu também eras a menina do papá. E isso dá-me tanto porque eu não pude. Eu não pude viver isso. O meu pai lutou tanto. Mas não foi o suficiente. Sete dias. Por 7 dias. 7 dias antes de eu nascer, o meu pai morreu. Ele lutou durante tanto tempo para uma coisa que ele não conseguiu. E olhem que eu já era para nascer mais tarde. Pelo que os médicos diziam, eu nascia em finais de outubro. E não, eu nasci nos inícios, dia 3 de outubro, mas já foi tarde. Se eu tivesse nascido uma semana ou duas antes, talvez não em pessoa, mas em fotos, não sei. Mas se calhar o meu pai tinha conseguido conhecer-me. Eu não sei até que ponto é que... Não sei até que ponto Deus foi injusto, porque eu acredito que Ele faz tudo sempre com um propósito. Mas dói saber que foram 7 dias. Foi a merda de uns 7 dias. E não deu. Deve ter doído tanto para a minha mãe ter acabado de enterrar o marido e ir para a maternidade para eu nascer. Eu nasci numa altura tão indesejada. Sabem, acima de tudo eu nasci feliz porque não há uma pessoa, uma pessoa que venha ter comigo e que me diga que o meu pai não me amava. Toda a gente que fala diz que o meu pai era uma pessoa tão carinhosa, era uma pessoa que estava sempre lá para ajudar toda a gente. E eu tenho orgulho do pai que eu tenho. Porque toda a gente me diz que o meu pai era uma pessoa incrível. Toda a gente me diz que o meu pai era uma pessoa amiga. Só que eu também queria ter conhecido.
Também queria ter vivido com ele. Também queria uma foto com ele. Também queria que ele me tivesse carregado no colo, que ele me tivesse visto dar os primeiros passos, que ele me tivesse levantado quando eu caía. Também queria um beijinho dele. Que se lixem os presentes, que se lixe tudo. A única coisa que eu queria era ter tido um momento com o meu pai também, sabem? Mas eu não tive. Ele acompanhou a barriga da minha mãe a crescer, mas não acompanhou o meu crescimento. De certa forma eu sei que ele me acompanha desde lá de cima, mas não chega. Não chega, só que eu tenho que me habituar à ideia de que tenho que chegar. Pá, desculpem. Mas sabem, acima de tudo, eu fui e sou uma pessoa feliz. E eu digo que sou uma pessoa de sorte. Porque o meu pai foi embora para fazer companhia à minha irmã. E eu fiquei cá em baixo com a minha mãe. E com o melhor irmão do mundo. Porque se eu devo alguma felicidade que eu tenha e se eu tenho algum carinho que de certa forma se pode parecer ao carinho de um pai, é o carinho que o meu irmão sempre me deu. Porque o meu irmão foi incrível. Eu posso não ter a sorte de dizer que no meu dicionário não existe a palavra pai, nem nunca existiu. Eu nunca chamei pai a ninguém. Nunca. Eu nunca pude dizer que o meu pai me tinha colocado de castigo ou que o meu pai não me deixava. Mas eu tenho uma palavra que muita gente não tem. Eu posso dizer que eu não tenho um pai, mas eu tenho um papá mano. Que eu tenho um irmão muito especial e que nunca ninguém vai entender o carinho que o meu irmão tem por mim. Ele não era obrigado a nada, mas de certa forma o meu irmão foi e é o pai que eu nunca tive. E até hoje eu estou bem se o meu irmão estiver bem. Porque eu vejo no meu irmão, sabem, aquela pessoa que vocês dizem eu quero ser como ele. Eu vejo no meu irmão isso. Eu tenho um orgulho tão grande, tão grande, tão grande, sabem? Porque o meu irmão já passou pela adolescência, já fez coisas tão erradas e ele venceu sempre em tudo. Venceu, ele, sei lá, venceu. Tenho uma pessoa ao lado dele agora que eu quero que ele leve para a vida toda, porque eu simplesmente adoro vê-los juntos, que é a minha cunhada. Está lá em Paris, uma distância que me mata, vocês não imaginam quanto me mata essa distância, o quanto me mata eu estar distante do meu irmão. Mas eu sei que ele está bem e eu, quando posso, vou lá visitá-los. Então, eu fiquei sem pai, mas entre aspas, não é? Eu tenho 3 pais. Eu tenho o meu pai lá em cima, tenho a minha mãe que sempre fez o papel de pai e mãe e tenho o meu irmão que foi a pessoa mais incrível e que até hoje eu sujeito-me a dizer que é talvez uma das pessoas mais especiais da minha vida. E é talvez aquela pessoa que, se eu tivesse que ir para o infinito e mais além, eu levaria comigo, porque eu não vivo sem ele. Então, epá, apesar da minha história de vida e de eu sofrer com isto, eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa que se levanta todos os dias com um sorriso na cara, porque sabe que no final do ano,
nas férias do verão, eu vou finalmente ir ter com o grande herói da minha vida e com o meu grande exemplo, que é o meu irmão, e que eu tenho a minha mãe aqui para o que der e vier, e que eu tenho o meu pai e a minha irmã lá em cima a olhar por mim. Epá, acho que todos deveríamos pensar assim, não é? Esta é a minha história, gente. Não é nenhum conto de fadas. Está muito longe de eu ser. Ficou um vídeo longo, ficou. Não me tencionava fazê-lo assim tão longo, mas as coisas são assim, não é? Eu não poderia encurtar porque tudo o que eu disse aqui é importante para vocês entenderem o que eu sou. Peço desculpa por ter chorado, mas é uma coisa que eu não consigo evitar. E, epá, acima de tudo levem a vida na desportiva, epá, não sei. Não se deixem ir abaixo. Porque eu sei que a minha história é triste, mas que há pessoas que têm uma história se calhar ainda bem mais triste do que a minha. Cada um com a sua tristeza, mas também cada um com a sua felicidade. Porque toda a gente merece ser feliz. Então foi isso, gentinha. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, que vocês tenham ouvido esta história até ao fim. E se vocês ouviram até aqui, eu admiro-vos por me terem aturado estes 21 minutos. E foi isso. Epá, avaliem o vídeo, cliquem em gostei, epá, não sei. Inscrevam-se no meu canal, que vocês vão me ajudar muito se o fizerem. E até ao próximo tutorial. Um beijinho e tchau, tchau.